Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Coelho. Se você não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo a ele. Caso você goste, peço para você se inscrever, curtir os vídeos, e, enfim, ficar por aqui. Bom, hoje eu gostaria de falar a respeito do tema Círculos do Sagrado Masculino. Bom, eu gravo esse vídeo principalmente porque, após conduzir alguns encontros, né, alguns círculos de sagrado masculino, eu percebo que muita gente chega bastante crua, sem nem saber o que é um círculo de sagrado masculino, o que esperar deles, quais são as variantes. Então, eu tô gravando ele mais para poder trazer essa introdução, essa noção geral, conversar um pouquinho a respeito do que são esses movimentos sagrado masculino e também deixar indicado algumas bibliografias recomendadas para vocês aprofundarem o estudo de vocês. Bom, na verdade mesmo, esse movimento de círculo de sagrado, ele começa muito mais com as mulheres, né? Então, delas começarem a se reunir, muitas vezes invocando arquétipos das deusas, para poderem rediscutir papéis de gênero, né? Crenças sociais, diversos aspectos que tangem a essência, a alma feminina e como que ela se manifesta politicamente, socialmente, todas essas diversas questões. E eu falo geralmente invocando deusas, porque também não é uma obrigação. Mas vejamos bem, começou principalmente na década de 80, que se popularizou muito o círculo sagrado feminino, e posteriormente nós homens fomos vendo que precisamos igualmente, né? Porque o papel do homem, o papel do masculino também está muito distorcido, também está muito infectado, bastante tóxico, e que quase nada corresponde a qualquer coisa de sagrada naquilo. Então, a ideia principal de encontro de sagrado masculino é de oferecer apoio, suporte a homens para poderem conversar a respeito da masculinidade e encontrar diversos padrões sadios de manifestá-la. Veja bem, essa é a principal diferença de um grupo de sagrado masculino de uma reunião qualquer de homens, né? O intuito é de ter essa melhoria, uma discussão de papel e apresentar uma diversidade que leve a algum equilíbrio, alguma harmonia. Então não conta, né, juntar um monte de homem para falar besteira, por exemplo, né? Só reforçar padrões machistas, como é algo que às vezes a gente vê, né? Eu vejo pelo menos bastante. Às vezes nem usando o nome de sagrado masculino, mas encontros de homens que, em vez de abrir um pouco a caixa, acabam fornecendo cada vez mais padrões machistas, patriarcais, e que vão apenas enrijecendo essa figura, né? Podando emocionalmente. Então, justamente, eu trago esse que é o fator principal, né? Você trazer alguma cura, alguma discussão a respeito dos papéis de gênero. Nesse sentido, cada grupo vai ter seu DNA, vai ter sua pegada própria. Não necessariamente eles vão lidar com deuses, com esses tipos de arquétipos, com forças, um aspecto devocional, nem sempre. Veja só, uma roda interessante para trabalhar de sagrado masculino é pegar diversos temas e discutir a respeito deles. Claro que é muito interessante que tenha algum condutor ali mais experiente, que tenha pensado já sobre assuntos, tenha pesquisado bastante, tenha uma mente bem aberta, que é o que mais conta no final das contas, né? Para poder mediar, conduzir um pouco melhor. Mas veja, temas bacanas para encontro do sagrado masculino, né? Falar da relação do homem com o trabalho, a relação do homem que tem que sustentar, né? Ser o provedor, abertura emocional que o homem tem, não tem, é suprimida. Muitos homens, a maioria, tem problema de relação familiar, principalmente com a figura paterna. Então, rediscutir papéis de paternidade, papéis de filiação, sexualidade masculina, apesar da gente falar de maneira quase banalizada, assim, a gente perde também aspectos profundos que estão ali e alguém que pode ter uma experiência, talvez conduza um pouco melhor esse assunto para trazer reflexões profundas, né? Que esse que é o principal intuito. A gente sentar e pensar sobre como que é o nosso papel, a nossa atuação, tanto de nós conosco mesmo, quanto para a sociedade como um todo. Esses círculos de sagrado masculino, eles podem trabalhar por diversos aspectos. Eu falei antes alguns aspectos bem cotidianos, bem da vida humana mesmo, mas a gente pode trabalhar discutindo temas com base nas casas astrológicas, por exemplo, né? Com base nas constelações. A gente pode fazer com base nos 4 elementos. Olha que bacana usando o tarô, pensando na figura do rei, do cavaleiro, para poder trocar algumas ideias de modelos ali de sagrado masculino, de possibilidades no tarô. E falar do meu trabalho particularmente, né? Eu gosto muito de trabalhar com a figura dos deuses, com essa figura divina. Claro, se você gosta dos deuses, assim, tem um aspecto devocional, acho que só enriquece, né, o círculo. Mas também não é necessário, né? Necessário é a gente poder olhar para aquela figura, para a mitologia, e, no mínimo, assim, tentar ver alguma proximidade entre aquele mito e a nossa história.
Aliás, gente, quando um mito é um mito típico, um mito clássico, na verdade, a gente acaba reparando que a história que está falando ali é, na verdade, a nossa história, a história humana, né? Uma história que está acontecendo o tempo todo dentro da gente. E parte do círculo que eu conduzo, ela é destinada a isso. Então, você pode, através da figura de Odin, debater assuntos como a sabedoria, o papel do homem enquanto sacerdote, né, enquanto o oraculista. A gente pode pegar a figura de Buda para conversar a respeito de perdão, de compaixão. A gente pode pegar a figura de Oxóssi, né, já que a gente está falando sobre o homem ter essa questão de ter que ser o provedor. Esse arquétipo do caçador também é interessante. Então, a gente pode ver vários aspectos de relações saudáveis com os deuses e aspectos pessoais da nossa vida, né? Acho muito legal quando o grupo tem uma pegada devocional, que acende uma vela, faz uma oferenda, canta uma música, né? Aspectos magísticos também, né? Então, faz algum trabalho de feitiçaria mesmo em cima daquilo, algum trabalho de terapia energética, me agrada muito. Mas também você percebe como só esse processo da fala, da cura, de uma apresentação adequada do mito, já pode mudar muita coisa. Mas aí entra novamente, né? Precisando de ter condutores ou pessoas que tenham vivenciado algumas coisas e possam realmente partilhar algo. Senão a gente vai acabar querendo fazer algo certo, reproduzindo os mesmos padrões distorcidos e tóxicos de sempre. Então pensa, para quem não tem um alfabeto simbólico, por assim dizer, quem não consegue adentrar num mito, vai ter um prato cheio na mitologia de Zeus, por exemplo, para reafirmar que não, o homem trai mesmo, porque o homem não consegue segurar, a mulher que tem que segurar, o homem pode trair à vontade. Você vê como que a gente consegue usar o mito como munição ainda para sustentar um patriarcado, sustentar um padrão psíquico, emocional totalmente adoecido? E aí já é diferente, quando a gente começa a ver os mitos através de uma linguagem simbólica, né? Então, essa questão de Deus, por exemplo, ser o pai de todo mundo, mas é porque realmente ele é uma figura pai de todos, né? Às vezes a gente chega a Hera como uma megera que está lá querendo dificultar a vida dos filhos bastardos, mas na verdade também é um símbolo desses desafios que a vida impõe pra gente. Hera é o símbolo máximo de compromisso. E essas questões a gente encontra talvez em livros de filosofia, com abordagens metafísicas, dentro de escolas iniciáticas, para a gente poder ver o mito com olhares um pouco mais profundos. Eu citei o de Odin, e foi um exemplo, estava falando da ancestralidade, e a gente tem dificuldade mesmo de convivência, né, gente? E um aspecto que eu trouxe é que Odin, ele era o deus mais sábio, ele era o deus da sabedoria, justamente porque ele tinha dois corvos, e olha lá que essa questão da dualidade de novo, né? O eu e o outro, o que eu considero certo e o que eu considero errado. E esses dois corvos, eles escutavam a todos, a todo mundo, e depois, no final do dia, falavam Odin, né? E esse é um aspecto interessante para a ancestralidade, porque a gente, na primeira oportunidade, quer cortar laço, né? Eu entendo que conviver é difícil mesmo com as pessoas. Mas até mesmo nossa constituição de sabedoria vem de saber escutar tudo. Sabendo escutar tudo, a gente faz até um exercício de alimentar a nossa integridade, a nossa autenticidade, saber o que a gente consegue concordar ou não concordar, evitando o julgamento mesmo, mas com uma capacidade firme de discernimento. Justamente por ouvir a todos que Odin é esse Deus sábio. E fiz uma correlação, né, de como que a gente pode fazer com atitudes nossas para matar um desses corvos, né? E que tem a ver com a nossa relação familiar também, com esse aspecto de ancestralidade. Então, veja, a gente pegar um mito, dar uma analisada profunda ali em alguns símbolos e perceber como que está falando ali também da nossa história. Bom, essa é a maneira como eu gosto de conduzir Círculo Sagrado Masculino, mas existem diversos outros. E, bom, se você é homem, né, ou se identifica como tal e gostaria de conhecer esses, eu recomendo muito que você pesquise na internet, porque é um tema que tem crescido a passos lentos, mas tem crescido, e tem várias pessoas bacanas conduzindo cerimônias, conduzindo atividades. Eu dei uma parada nessas atividades mais públicas, mas eu continuo fazendo individualmente. Se quiser trocar uma ideia comigo, eu vou estar super aberta. Mas algo interessante também, já que o masculino está muito associado ao sol, é você pegar o dia do seu aniversário, né? Tipo, faço aniversário dia 18. 18 de janeiro, fevereiro, março, todo dia 18. Você pegar e fazer consigo mesmo, né? Algum exercício de conexão com o sagrado masculino e fazer uma cerimônia pessoal, né? Mesmo que não seja em grupo, é muito interessante, é muito válido. Se você quiser praticar solitariamente ou quiser começar o estudo por conta própria,
Eu recomendo muito um livro que foi lançado pela editora Alfabeto aqui no Brasil, que é da Janet e do Stuart Farrar, chamado O Deus das Bruxas. E ele é bem fácil de encontrar em livraria, teve edição bem recente dele. E sim, a abordagem dele é predominantemente wiccaniana, né? Mas eu vou falar para vocês, eu não sou wiccaniano, eu aproveitei tanto, tanto, tanto esse livro. Pode ter alterações para se adequar mais à sua estrutura ritualística, mas ele tem uma primeira parte muito rica que vai falar sobre a figura do Deus, essa figura masculina e divina em diversas culturas, trazendo diversos paralelos. A segunda parte, que é a mais gostosa, ela vai trazer várias sugestões de rituais, seguindo uma liturgia wiccaniana, claro, a estrutura básica de círculo mágico e tudo mais, os instrumentos sagrados. Mas dá para adaptar super para a sua realidade, né? E aí ele já traz deuses em específico. Tem ritual para Loki, tem ritual para Odin, tem um outro ritual que é para Shiva. O meu favorito de todos, que é de uma poética muito linda, eles acessaram um mistério que mexe muito comigo, no Deus Eros. Então tem ritos muito legais aqui. E a terceira parte dele é uma lista com diversos deuses e uma breve explicaçãozinha sobre cada um, que serve bem como um índice remissivo e também um próprio glossário ali dos deuses. Esse livro ainda não tem resenha no canal. Se eu não me engano, nessa altura já deve estar tanto a Deusa das Bruxas quanto a Bíblia das Bruxas, né? Mas se vocês gostarem, se tiverem interesse na resenha desse livro, é só comentar, que aí eu posso fazer também. Mas, de qualquer maneira, para estudos do sagrado masculino, em língua portuguesa, esse daqui é um dos que eu mais recomendo. Por último, eu queria deixar só um alerta mesmo. Que, novamente, a gente pode estar super bem intencionado e ainda assim cometer erros. E a gente faz isso mesmo. Mas pensar como que é difícil sair dessa estrutura também, né? Às vezes a gente está buscando por algo, por alguma mudança, e acaba reproduzindo a mesma estrutura hierárquica, castradora e tudo mais. Então, em vez de ficar olhando muito o currículo da pessoa, o que fez, o que faz, uma conversa antes com ela para ver se tem algum nível de sabedoria, assim, vale muito mais, né? Você ter um encontro com pessoas que têm uma mente aberta do que alguém que leu vários livros, mas continua reproduzindo as mesmas coisas, só que, enfim, com outra linguagem.